E aí, gostou da aventura? Eu recomendo, hein? Se eu fosse você, faria isso pelo menos uma vez na vida. Apesar do probleminha que deu ali no final, eu recomendo e faria de novo com certeza. E agora nós vamos assistir um testemunho maravilhoso. Se você puder, preste bem atenção, convide mais pessoas da sua família, porque é uma história de restauração de casamento, é uma história de milagre, é uma história mesmo de vida transformada por Deus. Conheça agora o Jaime. Nós viemos até na Turquia fazer aí um passeio em todos os lugares de Paulo, grande missionário da Bíblia, passou, e viemos junto com um grupo de brasileiros, conhecemos várias pessoas, e eu encontrei e conheci um cara muito gente boa, muito brincalhão, muito engraçado, bem distante de mim, porque eu sou um cara sério, né? Mas enfim, me identifiquei muito com ele. Esse cara aqui, o nome dele é Jaime. Você é brasileiro, né? Mesmo? Eu não sou brasileiro. Como assim? Eu sou argentino. Ah, você é da Argentina? Sim. Pronto. Agora já confundi tudo agora. Brincadeira, lógico que não. Agora eu quero fazer uma pergunta antes, se eu puder, né? Quem disse que você é sério? Tua mãe? Tu sabe que a mãe sempre defende o filho, né? Ah, tá. A tua carinha não engana, né? Eu acho que quando tu era pequeno, deve ter apanhado muito, né? Olha, eu apanhei, já apanhei com... Só pra você ter uma ideia, né? Porque, na realidade, minha família sempre me considerou, a palavra que eles usavam, o mais atentado, assim, da família. Essa é a palavra que me distinguia do restante da minha família. Eu lembro bem de uma questão da minha infância na escola, que eu quase fui expulso até por isso, causou um rebuliço, minha mãe teve que sair, ser chamada no colégio, tudo, na escola, porque por essa falta de limite, acabei ficando de pé, de cueca, em cima da carteira escolar, e brincando com meus amigos. Bom, mas como todo ser humano, né, chega uma hora que você se torna jovem, né, começa a idade mais adulta e começa a ser uma pessoa mais responsável, mais séria. Foi isso que aconteceu com a tua vida, não é? Quem disse isso pra você? O problema o problema é que eu não sei, o problema é que eu não sei a hora que isso chegou, né? Porque mesmo depois na juventude, talvez a vida adulta, eu continuei do mesmo jeito, só que com brincadeiras um pouco diferentes, né? Eu não subia de cueca em cima da carteira. Mais criativas. Mais criativas, talvez mais perigosas, com maiores consequências. Como, por exemplo, beber, dirigir bêbado. Isso eu fiz muito. Hoje o que eu olho, penso, quando você raciocina sobre essas coisas, você começa a ver que é uma irresponsabilidade, mas infelizmente eu fiz drogas, experimentei também, tive contato, porque eu era o tipo de pessoa assim, se você falava vamos fazer, eu falava vamos. Que história é essa que muitas vezes você se identifica como o Jó da Bíblia? Vamos dar um exemplo assim, a questão de ter algumas doenças. Só para você ter ideia, nos meus 2 primeiros meses de vida eu já fiquei internado no hospital. Aí depois, por volta de 14, 15 anos, eu descobri que eu tinha um outro problema que me traria consequências para depois da vida, pela vida inteira, desculpa. Então, teve essa situação, eu tenho um problema também de zumbido. Zumbido, para você entender, é como se você tivesse um rádio fora de estação dentro da tua cabeça, sabe? Outra questão que eu tive agora recentemente também, que me mostra essa história de Jó, eu tenho uma coisa chamada no coração que é a arritmia extrasístolica, que meu coração bate fora do ritmo. Então daí depois disso eu falei, mas Deus, por quê? Deus falou, tua história de vida é outra, você vai ser um testemunho na minha mão. Eu falei, então glória a ti, Deus, eu estou na tua mão, tu sabe o que é melhor. Bom, mas como todo homem, o dia que é casar, né, como é que uma mulher se apaixonou por um cara... Aliás, normalmente as mulheres gostam de cara brincalhão, né, então talvez foi fácil pra ti, mas quem é que foi a moça que teve coragem de casar contigo? Pô, eu pensei que você ia falar sortuda. Sortuda? Você fala coragem. Mano, não sei, né, cara? Uma pessoa assim como eu. É só Jesus. Bem, eu conheci na rádio a Kelly, que é minha esposa. Eu conheci ela fazem acho que uns 10 anos. A gente trabalhou junto numa loja que era minha e dos meus irmãos. E na rádio a gente era muito amigo, a gente se dava muito bem, a gente saía pra balada junto, a gente bebia junto. Até que um dia numa balada, por incrível que pareça, a gente acabou ficando. Daí acabou que a gente acabou começando a ficar, namorar. Daí a gente ficou praticamente um ano noivado de ano de noivado e casou. Bom, então vocês casaram e viveram, claro, felizes para sempre. Depois de algum tempo de casamento, a gente começou a ter problemas. Eu comecei a acreditar que eu tinha feito besteira,
que eu tinha me arrependido de ter casado, que ela não era a mulher ideal. E isso já convertido. Até você tinha orado, aceitado Jesus e tudo mais, mas meio que superficial. Exatamente, é bem isso, superficial, porque não tinha aquele amor verdadeiro. Então, depois de um tempo de casado, isso deu o quê? 6 anos de casado, eu decidi sair de casa. Eu comecei nesse processo de querer sair de casa e um mês no máximo eu saí. Eu cheguei tarde num dia em casa, falei pra ela, melhor que você vá pousar na casa dos teus pais hoje pra gente refletir sobre a nossa vida. E no outro dia ela chegou em casa, eu tinha tirado todas as minhas coisas de casa. Quer dizer, fez as tuas malas e... fui pra casa da minha mãe daí. E daí lá, a gente ficou praticamente 5 meses separados. Nesses 5 meses, pra você ter uma ideia, minha mãe falou que eu praticamente, se eu dormi 2, 3 noites em casa, foi muito. Acabei, infelizmente, tendo envolvimento com outras mulheres, depois tive que consertar as burradas. Mas depois teve um outro período que daí Jesus me aceitou e eu aceitei Jesus de novo, né? Mas daí de verdade. Mas graças a Deus, né, pela misericórdia dele, que ele te tirou desse momento negro da sua vida e restaurou a tua vida. E como é que foi esse momento? Eu lembro que essa restauração, porque toda restauração ela traz dor, porque você precisa martelar, você precisa limpar, você precisa lavar. Deus mexe muito. Né? Porque assim, como uma ferida, né, para que ela cicatrize bem, sem nenhum problema, você tem que limpar ela, você tem que colocar medicamento, você tem que ter um trabalho especial e um cuidado. E eu acho que minha vida foi muito parecida, quer dizer, minha vida com a Kelly já agora, foi muito parecida com isso. Foi realmente uma ferida, um vaso quebrado, que Jesus restaurou. Foi então que a gente foi chamado, foi convidado para ir no encontro que tem lá na nossa igreja, que se chama Encontro de Casais com Cristo. Eu um pouco relutante, desconfiado, falei, putz, mas eu vou lá, né? Acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Dá um abraço a torcer, torcer uma hora dessa. Ou de repente ver, né? Será que eu tô tão errado? Será que eu tô tão certo? Mas eu acho que essa é a palavra, basta torcer. Daí acabou que a gente foi, esse encontro começa numa sexta e termina no domingo. Eu lembro bem que no sábado a coisa estava tão negra, tão triste. Eu olhava para Kelly e sentia muita tristeza, porque eu não conseguia corresponder o que ela estava esperando encontrar naquele encontro de casais ali. Eu até lembro hoje, se você perguntar para ela, ela fala que, isso eu vi acontecer, que ela foi pedir para os preletores que tinham lá, que ela queria ir embora. Ela não queria mais ficar lá. Porque aquilo estava muito machucando demais ela, porque ela via os outros casais andando de mão dadas, jantando junto, um rindo para outro, e nós dois como amigos num lugar que era para ser para casais. Desanimada, né? Assim, ela estava extremamente atribulada. Então, o que aconteceu? Ela pediu para ir embora. E daí, naquele momento que ela pediu para ir embora, os líderes falaram, não, aguenta mais um pouquinho, Deus vai fazer. E daí, eu creio que o ministério ali de casais começou a entrar em oração pela gente. Porque a gente era um casal que a gente estava numa UTI de um hospital ali. E Jesus restaurou de uma maneira muito legal. Eu lembro que o pastor que estava fazendo a preleção, ele falou assim, agora todos os casais levantem e dê um beijo. Aí todos os casais daquele ambiente se beijaram e eu com a Kelly se olhando, assim como a gente está se olhando um pro outro aqui agora. E a gente se olhando, e ela esperando alguma coisa de mim. Até me dá um pouco de tristeza de lembrar da cara dela. Aí Jesus falou, beija ela. Naquele momento, assim, eu fui e beijei. E na hora ela me abraçou, a gente chorou, foi uma coisa linda, assim, de acontecer naquele momento. Daí que a gente começou a não se portar como casal, porque ainda tinha muita coisa a ser tratada. E daí a gente começou a andar junto, de mão dadas, dar um bom dia diferente pro outro, a comer melhor. Então, naquele momento, assim, Jesus entrou de novo na nossa vida. Daí, teve outro processo, que a gente tá falando de como é que foi, que daí teve a questão da fase do perdão. Eu fui pedir perdão pros pais dela, porque eu desonrei a família. E isso, a gente acreditava que era uma coisa muito importante ser feita. Então, eu fui pedir perdão pros pais dela, pedi perdão para ela, fui falar com o pastor que eu queria entregar todo esse momento que tinha tido na minha vida, desses 5 meses, esse período de conturbado, que eu queria orar para pedir perdão para Deus. Então eu tive um momento de oração com o pastor. Isso hoje, olhando, foi bonito, mas teve muita dor, porque você tem que abrir, você tem que falar. Porque uma ferida
como é que você vai conseguir curar ela, né? Se você não abrir a ferida e expor ela, né? Então só assim, com essa liberdade que a gente dá, Jesus consegue curar. Exatamente. Então daí Jesus não deixou a cicatriz. Então isso foi uma coisa linda. Mas eu acredito que esse processo foi por causa de todo esse trabalho. Só para você ter ideia, acho que a gente ficou praticamente um ano de choro, de tristeza, de briga. Não vou dizer que eu voltei e nós éramos o casal mais feliz. Não. A gente teve muita discórdia porque tinha muita coisa que ainda machucava a Kelly. Sim. Porque até Deus trata, mas tem coisas que tem tempo. Pois é, mas chega de notícia triste e tal, e tudo que aconteceu desse passado negro. Agora eu quero saber as bênçãos que Deus fez, né, e está fazendo na tua vida depois dessa restauração da tua pessoa, de você com a Kelly, de você com a sua família, os familiares dela. Agora depois dessa restauração. Como eu falei agora há pouco, eu tinha uma doença que me possibilitava de ter filhos. Né? Então eu fui em 2 médicos diferentes e esses médicos falaram, olha, a única maneira de você poder ter filhos é você fazendo tratamento, fazendo inseminação e tudo. E daí eu lembro que na minha família falava, não, mas vai buscar tratamento, vai fazer isso. Eu falei que não, se Deus tem uma promessa pra gente, que Deus, durante esse período que a gente teve separado, Deus tinha falado pra Kelly, o Jaime, ela foi muito específica, o Jaime vai ter um filho. Só que a Kelly questionava Deus, mas como que o Jaime vai ter filho se ele não pode ter filhos, né? Deus falava, o Jaime vai ter filho. Daí a Kelly falava, então vai ser com uma outra mulher, alguma outra situação, dentro daquele período dos 5 meses. Daí o que aconteceu? Quando eu voltei para casa, Deus, numa campanha que a gente fez na igreja, falou, não, eu vou dar um filho para vocês. E a gente com aqueles exames e pessoas falando, vai, faz tratamento. A gente falava, não, Deus vai dar. Deus vai trazer um filho pra gente que vai ser herança dele. E passado praticamente 3 anos depois que eu reaceitei Jesus, ou seja, que eu realmente aceitei Jesus na minha vida, que eu vi que eu queria minha família, que eu queria ter um processo com Deus, que eu queria andar nessa vida com Deus, Deus nos presenteou com uma filha linda, que é uma benção, uma criança que veio com muita saúde, uma criança muito alegre, uma criança muito simpática, amorosa, que gosta de abraçar. Acho que ela fala, sei lá, 50 vezes no dia, te amo, papai. Então isso me quebra muito. Então Deus deu esse foi um dos presentes. A bênção foi a restauração do nosso casamento, que hoje a gente tem um casamento assim que a gente não tinha. Que é um casamento que eu me sinto realizado dentro do meu casamento. Eu sinto que eu amo minha esposa. Sabe quando você olha para aquela pessoa assim, você fala, eu quero envelhecer do teu lado? Eu quero que minhas últimas palavras sejam ditas para você. Eu quero que nos meus últimos dias, ou eu cuide de você, ou você cuide de mim. E hoje essa mulher é a Kelly. Coisa que antes não era. Porque quando você casa, pelo menos quando eu casei, o pastor deixou bem claro, um casamento só funciona quando tem os 3. É você, ela e Deus. E hoje eu vejo que isso está no nosso casamento. E Jaime, nos conta qual que é o teu maior sonho. Sonho é, para mim, algo que talvez que eu queira ser ou queira fazer. Não, né? Sonho daquele com açúcar. Com doce de leite, que é bom pra caramba. Ah, tu gosta? Gosto. Por que tu acha que eu lembrei disso? E um dos meus grandes sonhos é poder levar mensagens para as pessoas, poder mudar um pouco a vida das pessoas. E com certeza isso é claro, através de Jesus. É mostrar que Jesus pode trazer essa mudança, que Jesus pode dar um novo futuro, que Jesus pode dar um novo amanhã. Olha só a experiência com Deus que o Jaime teve, não só ele, mas toda a sua família. Se você também quer ter essa experiência com Deus, então se esforce mais, busque orar mais, ler mais a palavra de Deus e conhecer mais esse Deus, esse Jesus. E você vai ver que Ele vai te dar experiências. Ele vai te falar contigo através de sonhos, através da palavra, através do louvor. Então o que resta é eu e você buscarmos mais a Deus para esperar que Deus venha nos dar experiências tremendas com Ele. E isso é demais. Jesus é sempre a resposta para qualquer situação. Então confie nele nesse ano de 2013 e que Deus te abençoe.